Oi, gente! Meu nome é Bruna e na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto que está muito atual aqui no nosso país, que são as queimadas. E nós vamos usar esse tema como contexto para falar um pouquinho também sobre como é a propagação do calor e do fogo. Bom, então, para começar, eu vou fazer um resuminho do que a gente vai falar na aula de hoje. Nós vamos começar falando sobre o que está acontecendo no Brasil e por que as nossas florestas estão queimando. Depois nós vamos estudar um pouquinho sobre a ciência das queimadas, como elas começam, como elas se propagam. E por último, vamos falar um pouco também sobre o combate do fogo, como que a gente consegue vencer essa batalha. Bom, se tu é uma pessoa que tem o costume de assistir os noticiários na TV, ou pelo menos ler as notícias na internet, provavelmente tu já viu essas notícias aqui. Queimadas em julho superam o mesmo período de 2019 e a Amazônia teve dia com recorde de focos dos últimos 15 anos para o mês. Em 2 semanas, o total de queimadas no Pantanal supera o registrado em agosto de 2019. Por que o Pantanal vive maior tragédia ambiental em décadas? Pantanal tem 100 mil hectares destruídos por queimadas que começaram há 10 dias em Mato Grosso. A Amazônia registra novo aumento de queimadas em julho. A Amazônia registra uma nova queimada a cada 2 minutos, diz Greenpeace. E Pantanal tem recorde de queimadas em 22 anos no Mato Grosso do Sul. A alta é de 530% em 6 meses no Mato Grosso. Se tu é aquela pessoa que vê as notícias mesmo, tu também já viu essa notícia aqui. Ministro do Meio Ambiente defende passar a boiada e mudar regras enquanto a atenção da mídia está voltada para a Covid-19. E aí o que eu te pergunto é, será que isso é coincidência? Será que essas notícias apareceram relativamente na mesma época por acaso? Bom, vamos estudar um pouquinho, então, sobre como e por que as queimadas acontecem e talvez a gente possa chegar em alguma conclusão. Bom, nesse mapa aqui, que foi produzido com dados do IBGE de 2012, nós temos uma distribuição aproximada dos biomas brasileiros. E se vocês prestarem atenção nas notícias que eu trouxe anteriormente, eu destaquei 2 biomas. A Amazônia, que está ali mais localizada na região norte do país e está representada no mapa pela cor verde escuro. E também o Pantanal, que está mais localizada na região centro-oeste e está representado no mapa pela cor lilás. Por que é interessante a gente ter essa ideia de como é a distribuição dos biomas no território brasileiro? Porque se vocês olharem para o mapa, eles ocupam grande parte do território brasileiro, principalmente o bioma amazônico. Isso representa para o agronegócio um grande desperdício de terra que poderia estar sendo usado para produzir riquezas como agricultura, pecuária, o extrativismo e a mineração. Dessa forma, todas as pessoas ligadas ao agronegócio não estão muito interessadas em que a vegetação original desses 2 biomas, principalmente, fiquem intactas. Para eles, é mais interessante que essa vegetação seja derrubada e possa dar espaço a terras que vão ser utilizadas para produzir riquezas. Então, vamos entender qual é o processo que precisa ser feito para eliminar a vegetação original de alguma determinada região e deixar livre a terra para que seja produzida determinada cultura ou então a produção de determinado tipo de animal. Se pensarmos na vegetação original de determinada região, ela está ali atrapalhando o uso da terra pelo agronegócio. Dessa forma, quem pretende utilizar essa terra para produzir determinado produto precisa eliminar essa vegetação. E tudo começa com o desmatamento, ou seja, a retirada dessa vegetação. Entretanto, se nada for feito depois do desmatamento,
Muito provavelmente, depois de alguns anos, a floresta ela vai se regenerar. Não 100%, ela nunca vai voltar a ser aquilo que era originalmente, mas grande parte dela é possível que volte a nascer naquela região. Dessa forma, para que a floresta não tenha a capacidade de renascer depois do desmatamento, é feito um processo a mais. E esse processo são as queimadas. Porque com o fogo, até mesmo aquela vegetação mais rasteira, aquilo que ainda estava sob a terra, acaba sendo destruído e não permite que a floresta volte a renascer, possibilitando que a terra fique livre para a produção da agricultura ou da pecuária. Mas por que as queimadas são tão perigosas? Por que a gente deve se preocupar tanto com elas? Em primeiro lugar, porque o fogo ele vai destruir completamente a fauna e a flora daquela região. Se a gente pensar que existem algumas espécies que existem em regiões muito específicas, isso pode ocasionar, inclusive, a extinção de determinadas espécies. Em segundo lugar, as queimadas elas podem ser responsáveis por um processo que se chama desertificação. Desertificação está ligada à palavra deserto. Isso significa que esse processo ele torna a terra, de certa forma, estéril e nada mais consegue crescer ou viver nessa terra. E por último, também podemos citar a falta de controle do fogo. É muito comum que fogo seja ateado em determinada região, mas que ele saia do controle e atinja regiões muito maiores que não estavam previstas. E isso também causa uma destruição muito grande da fauna e da flora e um prejuízo enorme para o meio ambiente. Nós vamos falar um pouco agora sobre a ciência das queimadas, como ocorre a propagação do calor e do fogo. A partir de agora, a minha apresentação está baseada no Manual para a Formação de Brigadista de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Em primeiro lugar, nós precisamos pensar como que surge o fogo, né? O que é necessário para que haja fogo? E para que haja fogo, são necessários 3 ingredientes. Em primeiro lugar, o combustível. No nosso caso, como estamos falando de queimadas, o nosso combustível vai ser toda a vegetação que o fogo conseguir atingir. O segundo ingrediente é o comburente. Existem alguns gases que podem fazer o papel do comburente, mas no nosso caso, esse gás vai ser o oxigênio, muito presente na nossa atmosfera. E em terceiro lugar, para que haja fogo, nós precisamos de uma fonte de calor externa que possa iniciar esse processo. Vamos falar também um pouquinho sobre as fases da combustão. É interessante falar sobre isso porque as formas de combate às queimadas nas florestas depende muito disso, em que fase a combustão está. Então, a primeira fase é o pré-aquecimento. O pré-aquecimento é quando ocorre o aumento da temperatura, então a temperatura é elevada até próximo a 250 graus Celsius. Quando passa disso, então nós passamos para a próxima fase. Nessa fase, nós precisamos ainda de uma fonte de calor externa, que na imagem A, nós podemos ver ali embaixo, está representada pela chama do fósforo. Nessa fase, ocorre a perda de água e também a liberação de alguns gases que compunham o combustível. Nessa fase não há chamas, mas mesmo assim é uma fase importantíssima no combate. Por quê? Se conseguirmos controlar o pré-aquecimento, nós conseguimos evitar que surjam chamas e que essas chamas possam se espalhar para outras regiões. Então, nas figuras ali embaixo, nós podemos ver na letra A, como falei para vocês, a representação da necessidade da fonte de calor externa nessa fase. E ali na segunda imagem, a imagem B, vocês podem ver a liberação dos gases e a perda de água na forma de vapor.
Depois da fase de pré-aquecimento, vem uma segunda fase que se chama combustão dos gases. Nessa fase, os gases inflamáveis, que são liberados na fase de pré-aquecimento, aquecem muito e entram em combustão. Ao entrar em combustão, surgem as chamas. E, por isso, não há mais a necessidade de uma fonte de calor externa. Então, na imagem representada pela letra A, nós podemos ver que não há mais essa necessidade de fonte externa de calor, porque quando há chama ali naquela palha, mesmo sem aquela chama do fósforo que a gente tinha na fase de pré-aquecimento, mesmo sem ela, toda aquela palha será consumida pelo fogo. E na letra B, nós temos representado o combustível sendo consumido pela energia liberada pelo processo de combustão. E, por fim, a terceira fase, que se chama carbonização. Nessa fase, podemos ver que toda a vegetação foi consumida pelo fogo e sobraram apenas as cinzas. Entretanto, essa fase também é bastante perigosa quando a gente pensa nas queimadas, porque essas cinzas ainda estão muito aquecidas, a temperatura delas ainda é bastante elevada. E isso pode representar uma fonte de calor externa para iniciar a combustão de partes de vegetação que ainda não iniciaram a combustão. Então, a gente pode ver, ali na imagem representada pela letra B, um pedaço de vegetação que foi colocado sobre as cinzas e apenas pela temperatura elevada, aquela vegetação vai entrar em combustão. Então, quando a gente fala em combate às queimadas, é bastante importante que a gente tenha atenção a essas regiões já carbonizadas para que elas não sirvam como fonte de calor externa para outras partes da vegetação que ainda não foram queimadas. Bom, vamos falar um pouquinho também sobre as formas de propagação do calor. Elas também são determinantes para a forma como vamos combater o fogo. Existem 3 formas de propagação do calor: a condução, a convecção e a radiação. A condução é uma forma de propagação de calor em que essa energia é transferida de molécula para molécula e ela exige, então, que haja contato entre os objetos que vão trocar esse calor. Então, a gente pode imaginar, por exemplo, quando a gente está cozinhando alguma coisa, tem uma panela ali no fogão e a gente esquece uma colher de metal dentro dessa panela. Inicialmente, a gente conseguia pegar tranquilamente essa colher na mão. Mas se a gente deixar alguns minutos essa colher dentro da panela, muito provavelmente depois, quando tu for tentar pegar a colher de novo na mão, tu não vai conseguir, porque ela vai ter aquecido muito. Por que isso acontece? Isso acontece porque a chama do fogão, ela vai começar a esquentar a base da colher e a base da colher vai ficar mais aquecida e vai começar a propagar o calor que está recebendo para as moléculas que estão mais para a outra extremidade da colher. Dessa forma, depois de um tempo, uma quantidade suficiente de calor vai ter sido transferida para a extremidade da colher onde a gente coloca a nossa mão. E então a gente não vai mais conseguir pegar essa colher na mão por ela ter esquentado muito. Nessa imagem, a gente consegue ver o processo de propagação de calor na forma de condução, onde está representado pela letra B. A gente pode imaginar esse tronco de árvore como sendo a colher dentro da panela que a gente viu anteriormente. Lembra que o calor começou a ser transferido para a colher pela base e depois foi sendo transferido de molécula por molécula para a outra extremidade da colher. A mesma coisa está acontecendo nesse tronco de árvore. O fogo ele atinge primeiro a base da árvore, ali perto do chão. E depois, de molécula para molécula, esse calor vai sendo transferido para regiões mais afastadas do fogo, que seria o topo da árvore. A segunda forma de propagação do calor é a convecção. A convecção é possível sempre que temos fluidos, ou seja, substâncias que estão no estado líquido ou gasoso. A convecção acontece devido a diferenças nas densidades desses fluidos. E por que isso acontece?
porque quando aquecemos determinado material, as moléculas desse material se agitam mais e, portanto, elas precisam de mais espaço. Isso significa que a densidade desse material vai diminuir, já que nós vamos ter a mesma quantidade de moléculas que a gente tinha antes, só que agora num espaço maior. E lembrem que sempre o material mais denso, ele fica na parte de baixo, e o material menos denso fica na parte de cima. Isso significa que, por exemplo, quando a gente está esquentando uma panela com água, a água que está embaixo e está mais próxima da chama vai esquentar mais do que a água que está na parte de cima da panela. Só que, ao aumentar mais a sua temperatura, a água que está localizada na parte de baixo vai ter a sua densidade diminuída. E, portanto, ela vai se deslocar para cima. E a água que estava localizada mais na parte de cima, e que por estar mais longe da chama vai estar com uma temperatura um pouco menor, vai estar mais densa. E aí ela vai descer. E esse processo ele vai se repetindo. A água mais fria que desceu vai agora estar mais próxima da chama. E por isso vai esquentar mais. Com o aumento da sua temperatura, a sua densidade diminui e ela volta a subir. E a água que havia subido antes, agora vai estar a uma temperatura um pouco menor, com uma densidade um pouco maior e vai voltar a descer. Isso também acontece com o aparelho de ar-condicionado. Vocês já devem ter reparado que o ar-condicionado, principalmente esses de modelo mais novo, os splits, eles são sempre instalados na região mais superior do ambiente. Eles nunca são instalados próximos ao chão. E isso tem uma explicação: a convecção. O ar-condicionado ele vai expelir o ar com uma temperatura mais baixa do que o ar que está já no ambiente. Dessa forma, por ter uma temperatura menor, a sua densidade é maior, e então ele se desloca para a região mais inferior do ambiente. Imaginem se o split fosse instalado mais próximo ao chão. O que ia acontecer é que o ar a uma temperatura mais baixa que sai do split não ia preencher todo o ambiente. Ele ia se concentrar apenas na parte mais inferior do ambiente, deixando a parte superior sem ser refrigerada. Por isso é que devemos sempre instalar os ar-condicionados na parte mais superior dos ambientes. Voltando a essa imagem, nós podemos ver o processo de convecção ali onde está representado pela letra C. Lembrem que a convecção está relacionada com fluidos. As chamas elas vão aquecer o ar que está ao redor delas. E o ar, por ter a sua temperatura elevada, vai diminuir a sua densidade e, portanto, vai subir. Mas esse ar, lembrem, ele está com a temperatura elevada. Então, ele pode servir como fonte de calor externa para iniciar novos focos de incêndio em regiões mais altas da vegetação que não estavam originalmente sendo atingidas pelo fogo. E por último, o terceiro processo de propagação de calor é a radiação. Na radiação, o calor ele vai se propagar através de ondas eletromagnéticas. Assim, os objetos que vão trocar calor, eles não precisam estar em contato, diferentemente da condução e da convecção, em que precisava haver o contato entre os dois objetos que estariam trocando calor. O principal exemplo de propagação do calor na forma de radiação é a forma como o Sol aquece a Terra. Entre o Sol e a Terra, não há nenhum tipo de meio material, há apenas vácuo. Então, a única forma de o Sol transferir calor para a Terra é por meio da radiação, já que na radiação o calor é transferido na forma de ondas eletromagnéticas e essas ondas não necessitam de um meio material para se propagar. Outro exemplo de transferência de calor na forma de radiação é quando estamos em um dia frio e sentamos próximos a uma lareira para nos esquentar. Na lareira também há o processo de propagação de calor na forma de convecção, já que o ar que está próximo ao fogo vai aquecer. Entretanto, lembrem que a variação da densidade do ar vai fazer com que ele suba. E por isso, a principal forma de propagação de calor, quando estamos sentados próximos a uma lareira, é a radiação. Voltando a essa imagem,
A radiação nós podemos ver onde está representada pela letra A. Lembrem que na radiação não há necessidade de contato entre os dois corpos que estão trocando calor. E nós podemos perceber que ali na letra A forma de propagação de calor é a radiação, porque não há uma chama muito próxima daquela parte da vegetação. E também não conseguimos perceber, como na letra C, um deslocamento grande de ar que possa estar provocando esse incêndio. Eu queria colocar aqui para vocês mais alguns outros fatores que também auxiliam ou prejudicam a propagação do fogo. É importante ressaltar que existem muitos fatores que influenciam. Entretanto, eu escolhi apenas 3, que eu julguei que eram mais importantes. Em primeiro lugar, o vento. O vento ele favorece a propagação do calor principalmente na forma de convecção. Isso porque o vento ele vai ajudar o ar aquecido a se espalhar por mais regiões e, portanto, incendiar regiões que poderiam estar distantes do fogo. Em segundo lugar, as fagulhas. Mas o que são fagulhas? Fagulhas são pequenas partículas que são emitidas principalmente pelas brasas, ou seja, por parte da vegetação que já queimou, e por elas serem bastante pequenas, o vento carrega elas com bastante facilidade. Isso significa que elas também podem iniciar novos focos de incêndio em regiões em que inicialmente não havia fogo. E por último, um fator bastante importante, que é a umidade. Tanto a umidade presente na própria vegetação, quanto a umidade do ar. Lembrem que lá na primeira fase da combustão que a gente conversou, que era a de pré-aquecimento, uma das coisas que acontecia era a perda de água pela vegetação. E só depois disso é que era possível o surgimento das chamas. Isso significa que uma vegetação muito úmida dificilmente entrará em combustão. Isso significa também que em uma região em que a umidade relativa do ar é bastante elevada, ou então em que há chuvas frequentes, o início e a propagação de queimadas também é dificultado. Isso, inclusive, é uma coisa que a gente pode pensar um pouco, porque muitas das queimadas que estão acontecendo agora na Amazônia e no Pantanal estão sendo justificadas como fenômenos naturais por ser um período de seca, esses meses de julho e de agosto. Entretanto, será que realmente são processos naturais? Será que isso aconteceria de qualquer forma? Será que a gente não poderia evitar que eles acontecessem? Então eu trago aqui para vocês de novo uma notícia que eu coloquei lá no começo, não sei se vocês lembram, que era uma notícia que buscava explicar o porquê que o Pantanal vive a maior tragédia ambiental em décadas. Existem muitos fatores que podem estar relacionados com essa queimada histórica que está acontecendo no Pantanal. Mas eu queria citar para vocês, principalmente, uma relação que existe entre o Pantanal e a Amazônia. E, na verdade, essa relação que existe entre o Pantanal e a Amazônia não é uma relação exclusiva entre esses dois biomas. Os biomas no território brasileiro, eles se interrelacionam. E o que acontece em um bioma influencia diretamente no que acontece nos biomas ao seu redor. Então, vamos pensar o seguinte. O processo de desmatamento e de queimadas na Amazônia sempre aconteceu, mas a gente percebe que há uma intensificação nesses últimos anos. E o que o desmatamento e as queimadas na Amazônia têm a ver com as queimadas no Pantanal? Principalmente porque a Amazônia, que é o maior bioma brasileiro, ela é responsável pelo regime de chuvas em grande parte do território brasileiro. Isso porque no bioma amazônico surge um fenômeno que nós chamamos de rios voadores. Esse fenômeno é basicamente uma grande quantidade de vapor d'água que se origina na Amazônia e que se desloca por grande parte do território brasileiro, sendo responsável por grande parte das chuvas que atingem esse território. Entretanto, com a Amazônia sendo desmatada e queimada em níveis nunca vistos, esse fenômeno de rios voadores e, portanto, o regime de chuvas em grande parte do Brasil está sendo alterado. E essa alteração, em especial no Pantanal, que é uma região próxima à região amazônica, está gerando secas muito intensas em um bioma que originalmente era bastante úmido. E isso não acontece por acaso.
Isso não é um processo natural. Podemos ver, por exemplo, essas notícias. Ministério do Meio Ambiente quer reduzir meta oficial de preservação da Amazônia. Corte no INPE pode inviabilizar combate ao desmatamento na Amazônia. Para quem não sabe, o INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aqui do Brasil. E também olha essa notícia que curiosa. Fiscais acusam militares de atrapalhar combate ao desmatamento na Amazônia. Ou seja, pessoas que são enviadas para a Amazônia a fim de combater o desmatamento, mas que na verdade acabam atrapalhando esse processo. Então, o que a gente pode perceber com essas notícias é que pessoas e órgãos que deveriam estar preocupados em combater e evitar o desmatamento na Amazônia, as queimadas no Pantanal, estão, na verdade, favorecendo que esses processos ocorram. Porém, apesar de a gente ter algumas pessoas que têm vários interesses por trás desse desmatamento, dessas queimadas, existe uma grande quantidade de pessoas que está lutando bravamente para que essas queimadas sejam extintas. Então, vamos estudar um pouquinho sobre como essas pessoas conseguem combater o fogo e vencer essa batalha. Para começar, vocês lembram que a gente falou anteriormente na nossa aula que para existir fogo, a gente precisa de 3 ingredientes. São eles o combustível, que no caso é a vegetação, o oxigênio e também a fonte de calor externa para iniciar o fogo. Isso significa que se eu quiser combater o fogo, eu preciso eliminar pelo menos um desses 3 ingredientes, já que para o fogo existir ele precisa dos 3, apenas 2 não funciona. Então, vamos pensar primeiro como que a gente pode combater o fogo eliminando o combustível. Os brigadistas de combate a incêndios florestais combatem o fogo retirando o combustível, formando linhas de controle. Essa linha de controle nada mais é do que uma região ao redor da região que está incendiando, em que os brigadistas retiram a vegetação, usando instrumentos como enxadas, por exemplo, de forma que quando o fogo chega nessa linha de controle, não há mais combustível ali e o fogo não consegue avançar. A gente também pode pensar em eliminar o oxigênio. Isso parece bastante difícil, já que o oxigênio está presente em toda a atmosfera. Mas a gente pode fazer isso de algumas formas. Por exemplo, colocando areia ou água sobre a região que está queimando. A areia e a água vão ser responsáveis por impedir que o oxigênio chegue ao combustível e, portanto, permita o processo de combustão. Os brigadistas também utilizam um instrumento chamado abafador. Esse abafador é um instrumento que eles usam para, como eu posso dizer, bater na vegetação que está queimando, de forma que, por alguns instantes de tempo, o oxigênio não consiga atingir a vegetação. Assim, depois de sucessivas batidas, é possível que o fogo seja extinto apenas com esse instrumento. É possível combater o fogo também, impedindo a propagação do calor. Isso significa que a gente precisa resfriar áreas que estão aquecidas. Isso pode ser feito com água ou areia. Lembram daquela fase da combustão, a carbonização, que era quando sobravam apenas as cinzas, mas que era muito importante ter cuidado com elas porque elas ainda estavam muito aquecidas e podiam servir de fonte externa de calor para começar novos focos de incêndio? Então, nesse momento, a gente pode jogar água ou areia em cima dessas partes carbonizadas para que elas sejam resfriadas e, portanto, não consigam mais servir de fonte de calor externo. Porém, mais importante do que, de fato, combater as queimadas quando elas já estão acontecendo, é combater os fatores que iniciam as queimadas e que incentivam que pessoas coloquem fogo na vegetação. Em primeiro lugar, nós precisamos combater o desmatamento ilegal. Lembrem que o desmatamento e as queimadas eles estão muito relacionados, porque, em geral, depois do desmatamento vem um processo de queimada, para que a vegetação que existia ali não volte a crescer. E nos biomas do Pantanal, e principalmente da Amazônia, o desmatamento ilegal tem sido um grande problema. Principalmente porque existem regiões nesses biomas que são de proteção ambiental, ou seja, que se eles forem destruídos pode causar um desequilíbrio muito grande na natureza, e também de áreas indígenas, que a gente sabe que ultimamente têm sido muito invadidas para que o agronegócio e também o garimpo ilegal possam se desenvolver nessas regiões. Eu cito aqui especialmente o desmatamento ilegal
porque há regiões sim no Pantanal e na Amazônia que é legalmente permitido desmatar. Entretanto, um estudo grande feito antes da determinação de quais áreas podem ser desmatadas e quais não, a fim de dizer que regiões causariam um grande estrago ambiental e quais regiões podem ser desmatadas sem que haja muito impacto. O segundo fator que precisamos evitar são as queimadas para limpeza da terra. Lembra que as queimadas elas vêm logo após o desmatamento para impedir que a vegetação renasça e dessa forma atrapalhe o agronegócio ou o garimpo. Entretanto, como vimos também, as queimadas trazem muitos malefícios, como a destruição da fauna e da flora e a desertificação das regiões. Dessa forma, precisamos pensar em outros processos que possam ser utilizados para a preparação da terra, tanto para a agricultura, quanto para a pecuária, quanto para o garimpo, e que não comprometam tanto o meio ambiente como as queimadas comprometem. E por último, o que também devemos combater com muita força é o desmonte que vem acontecendo em alguns órgãos públicos, como o INPE e o IBAMA, e que são responsáveis por pesquisas, por estudos e pelo combate efetivo do desmatamento e das queimadas. São esses órgãos os principais responsáveis por evitar que o desmatamento e as queimadas estejam em níveis ainda mais altos do que eles já estão. Mas imaginem como vai ficar o combate às queimadas e ao desmatamento se esses órgãos começarem a receber, ano após ano, cada vez menos verba, né? Como eu mostrei numa notícia anterior, que o INPE está com um orçamento bastante restrito e que é possível que o orçamento do próximo ano se restrinja ao pagamento da folha de funcionários. Isso significa que não vai haver verba para nenhum estudo, para nenhuma pesquisa, para nenhum rastreamento de desmatamento na Amazônia. Então eu quero deixar aqui no final da aula para vocês uma reflexão. Será que realmente, como algumas pessoas têm argumentado, essas queimadas que estão acontecendo na Amazônia e no Pantanal e que têm atingido níveis históricos esse ano, será que elas realmente são naturais? Será que elas aconteceriam mesmo sem ação do homem? E será que quem tem que combater essas queimadas e esse desmatamento tá fazendo o seu serviço direitinho? Ou então essas pessoas têm interesse nesses processos? Será que essas pessoas que deveriam proteger e zelar pelos nossos biomas não estão, na verdade, aproveitando dos seus cargos e da sua influência política para atingir interesses próprios? Então, gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso, para que a gente possa formar uma opinião um pouco mais crítica sobre o que a gente vem vendo e sobre o que tem acontecido no nosso país. Aqui no final eu deixo para vocês um documento com os links para todas as notícias que eu utilizei na apresentação, um outro documento também com as atribuições aos ícones que eu utilizei, e por último o link para o Manual para a Formação de Brigadistas de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, no qual eu me baseei para estruturar quase toda essa apresentação. Espero que vocês tenham gostado da aula e que ela tenha servido como um momento de reflexão, mais do que puramente uma aula em que vocês vão aprender conteúdos, mas sim que vocês vão poder parar para pensar um pouquinho e fazer críticas ao que está acontecendo e ao que a gente está vendo acontecendo no nosso país. Então, um beijo, fiquem bem e até a próxima!